8h45, 8h45 na capital amazonense. Nossa colunista de política de todas as manhãs, Rosiane Carvalho, já participando da nossa programação. E você, lembrando que você pode acompanhar ao vivo, ver a nossa imagem, a imagem da Rosiane Carvalho na nossa live pelo Facebook. Bom dia, Rose. Oi, Samara, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, ao anunciar o fechamento da Ponta Negra na última sexta-feira, devido ao aumento de casos da Covid-19 na cidade, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, voltou a fazer críticas à reabertura econômica feita pelo Estado. A gente tem um trecho aqui do que fala o prefeito, vamos ouvir. Quando apressados deram por encerrada a etapa do Covid aqui, esses apressados cometeram um grave erro. Estimularam pessoas a irem para as ruas desprotegidas e à mercê do que nós estamos vendo hoje. Essa pressa que eu combati, dizendo que eu não acreditava que ficasse por aquilo, por uma razão bem simples, porque nós não cumprimos uma etapa efetiva de isolamento social. Houve abertura precipitada da economia numa hora de recessão econômica. Rose, como repercutiu essa fala do prefeito no meio político? Samara, eu acho que o prefeito Arthur Virgílio, nesse período agora, em que ele percebe que a gestão dele entra numa espécie de berlinda em função da eleição municipal, ele tem mais ativamente, já é do perfil dele, né, o posicionamento, mas mais ativamente defender a sua gestão, buscar meios de estar se posicionando em favor do que ele considera positivo que foi feito nos 8 anos de mandato dele, e também acho que fazer uma diferenciação, né, um distanciamento do que ele considera que, para ele, é uma imagem de bom gestor e em comparação ao que há hoje na gestão do governo do Estado. Em vários momentos a gente vai percebendo isso um pouco com mais força no discurso do prefeito Arthur Virgílio. Essa questão da pandemia, né, tudo que envolveu a pandemia aqui em Manaus, em alguns momentos o discurso do prefeito de Manaus foi um pouquinho menos agressivo, em outros também tentando dar uma diferença entre como ele conduzia as decisões relacionadas à reação administrativa sobre a pandemia em relação ao que é feito no governo do Amazonas, né? Eu acho que esse controle ou descontrole da reabertura, acho que é um dado que se mostra diferente, que a prefeitura tenta colocar diferente. A própria volta dos alunos mostra isso. A prefeitura tem segurado a volta dos alunos às escolas, enquanto o governo iniciou a reabertura pelas escolas particulares. Em num outro momento, mês depois, os alunos do ensino médio, segurou um pouquinho do ensino fundamental depois de um aumento, né, de registros de casos de Covid, e aí acho que já está na programação, a Band tem dado no seu noticiário também, o retorno do ensino fundamental. Nesses últimos dias, nós temos sido testemunhas de perceber que há um número de pessoas maior infectadas de Covid e um número maior de pessoas agravando também de Covid. Há registros em alguns hospitais públicos, mas sobretudo em hospitais particulares também, de número maior de pessoas sendo atendidas em função de infecção de Covid, agravamento de Covid. E espantosamente, cada vez mais, a aglomeração de pessoas sem máscaras em vários ambientes coletivos em Manaus. Nunca foi diferente, né? Houve uma diminuição em determinados períodos, mas você lembra daquela imagem do primeiro jogo do Flamengo, né, que a Praça do Eldorado estava liberada, e aquela coisa lotado ali, em vários outros ambientes balneários, tem trazido muitas imagens nesse sentido. Então, o prefeito Arthur Virgílio anunciou o fechamento lá da Ponta Negra para a circulação de pessoas. Nesse domingo eu estive lá, verifiquei realmente não havia nenhuma, né, não havia pessoas, não havia nenhuma aglomeração realmente lá na Ponta Negra, e ele diz que o motivo é justamente o aumento desses casos. Se posiciona, portanto, com dados diferentes do que o Estado tem divulgado, né, e a conotação que isso dá em relação à preocupação da saúde das pessoas, e aí ele mais diretamente fala, como a gente acabou de ouvir o áudio, que houve uma certa irresponsabilidade na reabertura desse comércio e a mensagem que passa para as pessoas. Eu acho
que numa cidade como Manaus, que não respeitou o isolamento social, pelo motivo dos problemas econômicos também, isso é verdade, mas há também uma mensagem que não foi captada pela população. As pessoas não consideravam que aquele agravamento seria muito perigoso ou letal para a vida delas ou para algum familiar. Isso é um dado que precisa ser melhor esmiuçado pela academia, né, pelos cientistas, enfim. Mas houve isso. Então, quando há mensagens, e a gente vê alguns políticos, inclusive, usando isso como plataforma eleitoral, né, dizer que está tudo bem, que os dados estão controlados, em que medida e como as pessoas recebem isso? O resultado tem sido uma aglomeração e um claro descontrole. Nesse ponto do discurso, eu concordo plenamente com o prefeito Arthur Vigílio. Há, claro, também a reação de outras pessoas que olham para o canto ali, para o campo de onde tem a atuação da prefeitura, né? Que é os ônibus, as pessoas consideram que estão muito lotados também, outros ambientes, enfim. Acho que, em resumo, a gente pode dizer que é um dado da característica de Manaus, infelizmente, para essa pandemia. Faltou aí, até agora a gente não tem um coletivo de cientistas, de técnicos que possam dar direcionamentos claros, né, para essa reabertura, para o controle, para a fiscalização, e a gente está à própria sorte, né? Se hoje as pessoas morrem menos, não é porque houve um controle da pandemia em Manaus, é porque a gente deu sorte de que nesse momento as pessoas morrem menos, as pessoas que estão adoecendo têm maior acesso a tratamento, e muito em função também de hoje um número maior de pessoas adoecendo em classes que têm melhor poder aquisitivo, né? Verdade, Rose. Só lembrando, falando do ensino fundamental, que hoje a Secretaria de Saúde, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde, começam um agendamento para os professores do ensino fundamental, já levando em consideração essa possível reabertura das aulas para o ensino fundamental no estado. Portanto, de hoje até sexta-feira, os professores do ensino fundamental podem fazer o agendamento pelo aplicativo SASE e fazer esse teste lá no Sambódromo, em frente à sede da Delegacia Geral de Polícia Civil. A gente passa para outro assunto, Rose, falando sobre o programa fantástico da TV Globo, que exibiu ontem à noite uma reportagem sobre a situação do rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Como já abordamos aqui na Band News Difusora FM, os ribeirinhos relatam agressões e abusos em meio a conflito entre policiais e traficantes. A Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota longa, extensa, mas que, em resumo, afirma que a pasta não compactua com práticas ilícitas. As denúncias foram encaminhadas à Corregedoria Geral, que instaurou procedimentos criminais e administrativos para apurar os fatos e aplicar punições cabíveis caso sejam comprovadas essas denúncias. A nota diz ainda que o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luismar Bonates, repudia a tentativa de envolvê-lo no caso dos supostos abusos. Te pergunto, Rose, como repercutiu essa reportagem no governo? Samara, essa é uma matéria importante que saiu em âmbito nacional. Claro que o assunto ele já vem sendo tratado há muito tempo, como você falou aqui, em alguma medida pela mídia nacional, mídia local, mas quando sai numa mídia nacional, claro, ele tem um outro espaço, um outro campo de repercussão. Então, assim, em resumo, esse caso ele é muito emblemático, ele é dos mais graves, mas ele traz uma imagem que vai impregnando no governo, a imagem de uma truculência, né, de uma ação que, inclusive, partiu de um discurso do governador dias depois que 2 policiais foram executados, morreram nesse ambiente lá do início de conflito com a comunidade. O governador fez um discurso dizendo que o comando da polícia ia para lá e que não voltaria enquanto não tivesse uma ação muito dura. E depois dessa declaração dele, pelo menos 3 pessoas da comunidade morreram, né? Foram assassinadas, e a comunidade diz que foi por meio de tortura, de ação truculenta da polícia militar. Um outro dado é que estava no comando dessa ação o comandante da polícia militar e também o secretário de segurança, Luismar Bonatti. Esse é um dado, né? Essa impregnação, fortalecimento de uma imagem
de um governo que age de uma forma truculenta. E aí você lembra de casos anteriores do ano passado, o que foi o Monte Oreb, né? Aquelas informações de como é que foi, que se deu a desocupação do Monte Oreb agora em março. No ano passado teve aquela ação da Polícia Militar que acabou com 17 mortos no Crespo. E até hoje nenhuma resposta mais efetiva do que de fato ocorreu naquela ocasião. Esse é um dado, com a ajuda da matéria nacional, que empresta essa imagem muito forte, negativa em relação ao governo. Bom, a repercussão do governo que eu pude acompanhar é que nada altera em relação à situação do secretário de Segurança, Luizmar Bonatti. Muito pelo contrário, a avaliação é que ele é um dos secretários mais bem avaliados e mais seguros no cargo nesse momento. E, Rose, rapidamente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o 01 e o 03, filhos do presidente Jair Bolsonaro, estavam em Manaus e ficaram durante 3 dias. Na internet, eles postaram fotos em uma tribo indígena ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do deputado federal e candidato a prefeito Alberto Neto, capitão Alberto Neto. Rose, eles estão ainda por aqui ou já partiram para Brasília? Eu acho que ainda estão, deve estar retornando no final do dia, que foi o que eu consegui apurar. Então, acho que o que fica dessa agenda mesmo, Samara, é uma agenda um pouco mais longa dos 2 filhos do presidente que nunca estiveram aqui em Manaus. O que eu soube de bastidor é que eles aproveitaram para esticar um pouquinho o passeio, conhecer um pouquinho melhor os pontos turísticos aqui da região. E também trouxeram mulheres, né, no final de semana, as mulheres das esposas deles, para acompanhar nessa agenda. E o que eu soube também, né, o que ficou, na verdade, o que todo mundo soube, ficou muito claro, é a exibição dessa proximidade do governo federal, do governo Bolsonaro com o governo Wilson Lima. Isso deu também essa impressão a esses articuladores, as pessoas, os aliados do governo Wilson Lima, uma segurança maior em função essa aproximação política que ficou bem exibida. E isso, Samara, repercutiu nacionalmente. Tem uma matéria publicada no site Antagonista, inclusive com o título assim, Aos Inimigos a Lei. E aí eles abordam a forma diferenciada como é tratado o governo Wilson Lima e o governo do Rio de Janeiro, o governador do Wilson Witzel, né? Ambos do PSC, tanto pela justiça, na abordagem da matéria, tanto pela justiça quanto pelo governo Bolsonaro. Eles mostraram as fotos aqui do governador Wilson Lima com os filhos do Bolsonaro e estão tratando na matéria que o governador Wilson Lima foi tratado de maneira diferente pela procuradora-geral, subprocuradora-geral de Justiça, Lindora, embora ela mesma tenha dito que ele estava no comando das ações irregulares, tinha conhecimento de ações irregulares aqui no Estado, mas que deu tratamento diferenciado porque não houve, por parte dela, parecer favorável ao pedido de prisão dele e também não houve parecer favorável ao pedido de afastamento do governador, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel foi afastado do cargo e já está ali, né, numa linha ali do impeachment mesmo, no movimento do impeachment dele lá no Rio de Janeiro. Então esse é o destaque, né? Claro, como a gente falou, o Coronel Menezes, que é pré-candidato a prefeito, fez aquela foto com os dois, ainda na quinta-feira, né, à noite. No final de semana, também o capitão Alberto Neto, que eu acho que a disputa pelo candidato do Bolsonaro, selo candidato do Bolsonaro, está mais entre esses dois, né? O capitão Alberto Neto também mostrou uma selfie lá com o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que é muito próximo dele lá na Câmara dos Deputados, que era natural que ele também estivesse. Ele fez uma foto numa tribo indígena que fez parte ali da agenda dos dois com o governador, com o governo Wilson Lima, né? O capitão Alberto Neto me disse que tratou com eles mostraram muito encantamento com a região, com as belezas naturais, com o potencial do turismo aqui em relação à pesca, e ele disse que colocou para eles a importância da Zona Franca de Manaus na preservação dessa região que impressionou os dois que estiveram aqui nesse final de semana. E a gente espera que eles levem boas impressões daqui para Brasília para brigar aqui pela nossa floresta, pela nossa Zona Franca de Manaus, principalmente, que eles possam atuar a favor da nossa região lá em Brasília. E a gente encerra nossa coluna de hoje fazendo um convite
aos ouvintes da Band News Difusora FM, aos internautas também, que hoje tem, como todas as segundas-feiras, tem um quadro exclusiva. Você e a âncora Thaís Gama entrevistam o novo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. A partir das 16h, fica esse convite a todos os nossos ouvintes e internautas. Rose, forte abraço a você, bom dia e até amanhã. Bom dia, Samara.